Capítulo 3, das disposições finais. Artigo 17. Durante o estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º desta lei, inciso 1, o curso ou programa de qualificação profissional de que trata o artigo 476-A da CLT, aprovada pelo decreto 5452 de 43, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a 1 mês e não superior a 3 meses. 2. Poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento aos requisitos formais previstos no título 6 da CLT, inclusive para a convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade da convenção coletiva ou acordo coletivo. 3. Os prazos previstos no título 6 da CLT, aprovada pelo decreto 5452 de 43, ficarão reduzidos pela metade. Inciso 4, vetado. Inciso 5, a dispensa sem justa causa do empregado, pessoa com deficiência, será vedada. Artigo 18. O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do parágrafo 443 da CLT, formalizado até a data da publicação da medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses, de decreto 14022 de 2020. Parágrafo 1º. O benefício emergencial mensal de que trata este artigo é devido a partir da data de publicação da medida provisória 936 de 2020 e deve ser pago em até 30 dias a contar da referida data. Parágrafo 2º. Aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto neste artigo o disposto nos parágrafos 1º, 6º e 7º do artigo 5º e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Parágrafo 4º. Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo. E o Poder Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício, na forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei. Parágrafo 5º. O benefício emergencial mensal de que trata este artigo não pode ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício. Parágrafo 6º. Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal, de que trata este artigo, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica autorizado a contribuir facultativamente para o regime geral de previdência social, na forma do artigo 20 desta lei. Artigo 19. O disposto no capítulo 7 da medida provisória 927 de 2020 não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador, aplicadas às ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionais. Artigo 20. Ressalvado o disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212/91, as alíquotas das contribuições facultativas de que tratam o parágrafo 2º do artigo 7º, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º e o parágrafo 6º do artigo 18 desta lei serão de 7,5% para valores de até um salário mínimo. 2, 9% para valores acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60. 3, 12% para valores de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40.
4, 14% para valores de R$ 3.134,41 até o limite de R$ 6.101,06. Parágrafo 1º. As contribuições de que trata o caput deste artigo devem ser recolhidas por iniciativa própria do segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Parágrafo 2º. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, as alíquotas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput desse artigo serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor declarado pelo segurado, observados os limites mínimo e máximo a que se referem os parágrafos 3º e 5º do artigo 28 da Lei 8.212/91, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, e na hipótese de que trata o artigo 18 desta lei, as alíquotas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo serão aplicadas de forma progressiva sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites, incidindo sobre o somatório da remuneração declarada na forma do inciso 4 do caput do artigo 32 da Lei 8.212/91 e do valor declarado pelo segurado, observados: 1. Os limites previstos nos parágrafos 3º e 5º do artigo 28 da Lei 8.212/91, a incidência das alíquotas dos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput desse artigo, primeiramente sobre a remuneração e, em seguida, sobre o valor declarado. E 3, o recolhimento apenas das alíquotas incidentes sobre o valor declarado pelo segurado, sem prejuízo da contribuição de que tratam o artigo 20 da Lei 8.212/91 e o artigo 28 da Emenda Constitucional 103/2019. Parágrafo 4º. Não recebida a informação de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 da Lei 8.212/91, a tempo de ser calculada e paga a contribuição no prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será considerado provisoriamente como remuneração, para fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, o valor da remuneração anterior à redução proporcional da jornada de trabalho, menos o valor da remuneração temporária pactuada, ou, no caso de emprego, ou, no caso do empregado com contrato de trabalho intermitente, será considerado que não houve remuneração. Parágrafo 5º. Recebida a informação da remuneração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 da Lei 8.212/91, após o recolhimento da contribuição facultativa na forma do parágrafo 4º deste artigo, a contribuição incidente sobre o valor declarado será recalculada, considerando o critério disposto no parágrafo 3º deste artigo e os limites de que tratam os parágrafos 3º e 5º do artigo 28 da Lei 8.212/91. E eventual excedente deverá ser devolvido ao segurado, atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor, o INPC, ou, em caso de insuficiência do valor recolhido para o salário de contribuição reconhecido, o segurado deve ser notificado para complementação facultativa, na forma do regulamento. Agora, o que me chamou a atenção nesse caput, Maria, do artigo 5º, foi, pela primeira vez na vida, eu ouvi, ou melhor, vi uma lei trazer expressamente uma hipótese da Previdência Social devolver valor ao segurado, acaso fique comprovado que ele recolheu mais do que ele deveria ter recolhido. E, obviamente, ele também fala dele também complementar o recolhimento quando ele tiver recolhido a menor. Parágrafo 6º. Os valores previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo serão reajustados a partir da data da entrada em vigor desta lei,
na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Parágrafo 7º. Será devolvido ao segurado, no prazo de até 60 dias, contado da data da publicação desta lei, o valor correspondente à diferença entre as contribuições eventualmente recolhidas com fundamento no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º da medida provisória 936 de 2020 e no caput ou inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 812/91 e as contribuições devidas com fundamento nesse artigo, atualizado pela variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Artigo 21. Considera-se salário de contribuição, além das parcelas de que tratam os incisos 1, 2 e 4 do caput do artigo 28 da Lei 8.212/91, o valor declarado e objeto de recolhimento pelo segurado na forma do artigo 20 desta lei, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º do artigo 28 da Lei 8.212/91. Artigo 22. A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Parágrafo 1º. Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício de salário-maternidade, nos termos do artigo 71 da Lei 8.213/91, 1. O empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia, nos termos estabelecidos no ato de que trata o parágrafo 4º do artigo 5º desta lei. 2. A aplicação das medidas de que trata o artigo 3º desta lei será interrompida. E 3, o salário maternidade será pago à empregada nos termos do artigo 72 da Lei 8.213/91 e à empregada doméstica nos termos do inciso 1 do caput do artigo 73 da referida lei, considerando-se como remuneração integral ou último salário de contribuição, os valores a que teriam direito sem a aplicação das medidas previstas nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, observado o artigo 71-A da Lei 8.213/91, devendo o salário-maternidade ser pago diretamente pela Previdência Social. Artigo 23. Empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso. Parágrafo único. Em caso de cancelamento do aviso prévio, nos termos deste artigo, as partes podem, na forma desta lei, adotar as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Artigo 24. Os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e do salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho celebrados entre empregados e empregadores em negociação coletiva ou individual, com base na medida provisória número 936 de 2020, regem-se pelas disposições da referida medida provisória. Parágrafo único. A norma interpretativa expressa no parágrafo 5º do artigo 12 desta lei aplica-se, inclusive, aos acordos firmados na vigência da medida provisória 936 de 2020. Artigo 25. Durante a vigência do estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei, será garantida a opção pela repactuação das operações de empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito e de arrendamento mercantil concedidas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil e contraídas com desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível de que trata a Lei 10.820 de 2003, nos termos e condições deste artigo, aos seguintes mutuários. 1. O empregado que sofrer redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. 2.
o empregado que tiver suspensão temporária do contrato de trabalho. 3, o empregado que, por meio de laudo médico acompanhado de exame de testagem, comprovar a contaminação pelo novo coronavírus. Parágrafo 1º. Na hipótese de repactuação, será garantido o direito à redução das prestações referidas no artigo 1º da Lei 10.820 de 2003, na mesma proporção de sua redução salarial, para os mutuários de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Será garantido o prazo de carência de até 90 dias à escolha do mutuário. Parágrafo 3º. As condições financeiras de juros, encargos remuneratórios e garantias serão mantidas, salvo no caso em que a instituição consignatária entenda pertinente a diminuição de tais juros e demais encargos remuneratórios. Artigo 26. Os empregados que forem dispensados até 31 de dezembro de 2020... que tenham contratado operações de empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito e de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil e contraídas com desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível de que trata a Lei 10.820 de 2003, terão direito à novação dessas operações para um contrato de empréstimo pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior e as mesmas condições de taxa de juros, encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, acrescida a carência de até 120 dias. Os artigos 27 e 28 foram vetados. Artigo 29. Não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por auto de autoridade municipal, estadual ou federal, para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979 de 2020. Artigo 30, vetado. Artigo 31. A Lei 8.213 de 91 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se, relativamente aos seus empregados, associados ou beneficiários, de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. Importante, viu? Artigo 117-A. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos aos seus beneficiários, mediante celebração de contrato com o INSS, dispensada a licitação. Parágrafo 1º. Os contratos previstos no caput deste artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios pelo INSS. Parágrafo 2º. As obrigações, condições e valores referidos no parágrafo 1º desse artigo serão definidos em ato próprio do INSS. Artigo 32. O artigo 2º da Lei 10.101 de 2000 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 3º-A. A não equiparação de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo não é aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. Parágrafo 5º. As partes podem adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, simultaneamente. E, inciso 2, estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 3º desta lei. Parágrafo 6º. Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. Parágrafo 7º. Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado. 1. Anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista, e 2, com antecedência de, no mínimo, 90 dias da data de pagamento da última parcela ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. Parágrafo 8º. A inobservância à periodicidade estabelecida no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos. 1. Os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo ano civil. E 2. Os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um trimestre civil do pagamento anterior. Parágrafo 9º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 8º desse artigo, mantém-se a validade dos demais pagamentos. Parágrafo 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso 1 do caput desse artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu representante no prazo máximo de 10 dias corridos, fim do qual a comissão poderá iniciar ou concluir as suas tratativas. Artigo 33. A Lei 12.546 de 2001 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º. Até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 8.212/91. Artigo 8º. Até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 8.212/91. A Lei 12.546 de 2011 institui o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, reintegra, dispõe sobre a redução do IPI à indústria automotiva, altera a incidência de contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona e altera mais um monte de lei. Artigo 38. Revogam-se os incisos 1, 2 e 3 do caput e o parágrafo único do artigo 117 da Lei 8.213/91. Artigo 39. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi publicado no Diário Oficial da União em 7 de julho de 2020.